Eu sou o Thiago Orsetti e estamos aqui novamente com mais um episódio do podcast Muretas, onde tem aqui comigo Caroline da Cruz, da Agência de Viagens Brown, muito prazer. Muito prazer. Andréa Alves de Almeida, do Colégio Ateneu Brasília, muito prazer. Prazer. Seja muito bem-vinda. E Hugo Gonçalves, nosso parceiro da Ademicon, velho conhecido aqui do nosso programa. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, sintam-se à vontade, vamos ter um bate-papo fluindo aí e falando dos adolescentes, das experiências, do empreendedorismo. Estávamos falando aqui com o Hugo, como é que essa coisa do empreendedorismo entre os jovens está acontecendo, né, Hugo? A gente conversou aqui 2 minutos atrás. E já despertou aí. Uma inovação que os adolescentes vêm trazendo, né? A gente estava falando aqui e você deu o exemplo de que eles não querem emprego, os jovens, eles querem empreender. Eles querem empreender. Como é? Até porque, desculpa, né? Já chegar falando com esse entusiasmo. Eu tenho 3 filhos. E um dos filhos me surpreende a cada dia. Não sei se é porque eu tenho essa rotina financeira, mas ele fez um propósito outro dia que a mãe quis castigar ele. Aí eu falei, por quê? Não, ele tá vendendo a borrachinha que coloca no lápis na escola. Mas que horário que ele tá vendendo? No intervalo, ele mostrou a coleção dele e as crianças queriam comprar dele. Aí ele vendeu um pouquinho mais caro. Eu falei, deixa, ele tá se conectando. Ela, não pode. Eu falei, quem disse que não pode? É uma relação que ele tá fazendo. Sim. É um hábito ali, ele tá trocando uma natureza que ele vai existir lá na frente. Então, empreender faz parte do ser humano, porque ele é criativo, né? E antigamente, nossos pais nos davam a possibilidade de trabalhar. Não, você tem que ser médico, colocava até a função na pessoa, a pessoa nem queria ser, né? Aí ele errava a vida inteira para depois fazer aquilo que ele queria. O empreender, ele deixa o ser humano mais natural para conquistar os seus objetivos. E aí acaba criando um novo elemento para um novo ser humano. A gente percebe que existem 2 fraquezas que com certeza a gente vai falar sobre isso. O ser humano que quer empreender e o ser humano que tem tudo, mas não quer fazer nada. Ele perdeu também o ímpeto. Isso que a gente fazia na nossa época. A gente criava, a gente não tinha nada, né? Era se vira. Então a gente tinha um feeling de conquistar as coisas que hoje a criança, o adolescente acaba tendo essa dificuldade. Você acha que então hoje em dia muitos desses jovens eles não querem fazer parte da engrenagem, e sim eles querem dar a corda na engrenagem para a engrenagem funcionar? Esse teu filho, que idade que ele tem? Hoje ele tem 10 anos. 10 anos, gente. Nasceu pronto. Ele me assusta, porque ele tem um pensamento muito rápido. Mas as crianças estão hoje em dia... Tem um de 10 também. A gente estava falando sobre isso, né? Que as crianças elas nascem prontas. Sim. Né? Eu tenho um de 2 e um de 10. E o de 2 também, você entrega assim, o tablet desligado, ele liga, põe no desenho que ele quer, já nasceu sabendo, porque ninguém ensinou. Eu tomei uma bronca do meu filho um dia desse. Ele falou, pai, não é assim não. Eu falei, como não é assim? Você quer ensinar o seu pai? Eu que te coloquei na frente desse negócio. Aí ele me mostrou, eu fiquei com a cara no chão. E ele que te ensinou, né? Ele me ensinou um negócio que eu nem sabia. Eles sabem mais do que a gente. Não é assim não. Eu falei, que moleque, para com isso. Aí ele, é aqui. Aí eu falei, Jesus. O meu de 10, a gente tem uma conta para ele tem o dinheirinho dele lá, e se ele quer comprar alguma coisa, um jogo, ou um lápis de cor diferente, ele analisa se vale a pena, se não vale a pena, porque ele sabe que vai sair do dinheiro dele. Exatamente. Então ele pensa muito bem antes de comprar, porque ele sabe que vai sair do dinheiro dele. Então é muito interessante isso. Eu trago o meu exemplo com o meu filho. Hoje ele para não ter aquela questão quando tem aniversário, festa, Natal, as pessoas darem alguma coisa que às vezes vai ficar encostada, ou que pior, vai lá e troca. Gostou? Não, eu quero trocar. Que é muito chato. Uhum. Então, o que a gente fez? Não sei se é certo, se é errado, mas a gente encontrou essa solução. Dá um dinheirinho. Aí ele vai, e aí eu fiz isso. Eu falei, olha, você vai pegar um X desse dinheiro e o resto o pai vai guardar para aquilo render. Quando você quiser uma coisa que é um custo maior, você tem aquele dinheirinho. Mas já para incutir na mente a questão da poupança, do controle orçamentário. A educação financeira dele. Exato, né? E a gente estava falando sobre isso, né, André? Essa educação financeira nas escolas veio faz o quê? 5 anos? Recentemente, exatamente. A gente trabalha... Você trabalha há 30 anos com educação. Isso mesmo.
como é que você vê a criança de antes e a criança de hoje com o advento aí do lecionar a educação financeira na escola? O que você tem essa visão, como o Hugo comentou? Sim. Fala um pouquinho é muito gente. claro isso. Eu acho que há um tempo atrás, 20 anos, um pouco menos até, as crianças nem pensavam nessa administração financeira, né? Até porque eu acho que não condizia com a realidade delas, né? Hoje não. Hoje é tudo muito... evolui muito rápido. Então, eles sabem que eles precisam também do capital para eles adquirirem as coisas. E aí, como a gente trabalha isso na escola? A nossa primeira feira é a Feira do Escambo. Então, eles levam algum objeto para que eles possam trocar. Então, em casa, você sempre tem um brinquedo, um livro, algo que você não tem mais aquele prazer de brincar. Está encostado ali. E aí a gente faz a Feira do Escambo. Para eles, é uma coisa maravilhosa. Isso é muito legal. É muito bom. Meu filho teve isso. Ele foi com um brinquedo e voltou com o que ele queria. Ele voltou com um dinossauro, que ele coleciona dinossauro. Tem todos os dinossauros que você pode imaginar, de todas as cores possíveis e tamanhos. E é muito legal isso porque... primeiro que tem a questão de incitar na criança o desenvolver dos negócios. Sim. Né? É um negócio. Sim. Eu vou dar uma coisa que eu não uso mais por algo que eu quero. Cartinha, né? Pokémon. Meu filho é apaixonado por cartinha Pokémon. Aí a gente fala para ele, você só vai trocar as repetidas. Aí eu falei, aí uma vez aconteceu e eu deixei acontecer. Ele foi lá, trocou uma cartinha sem vergonha. Ele tinha uma cartinha boa, aquelas raras. Aí veio com uma sem vergonha lá. Passaram ele para trás, vamos dizer assim. Aí eu expliquei para ele, olha, você precisa ter atenção, porque o justo é trocar por uma de igual valor, né? E tem que ser de comum acordo, né? Que é o valor da transação, ser um negócio honesto, né? Transparente e honesto, né? Mas que interessante, né? Como as gerações mudam. A gente está falando também do dinheiro, né? Que as transações, por exemplo, no seu caso... Caroline, as questões das viagens, o dinheiro em espécie ele sumiu. Muitos lugares já não aceitam mais. Estão falando no caso de Orlando, nem tem check-out para pagar tem. Com dinheiro. Isso, e às vezes tem restaurantes que já tem ali escrito na porta, só mesmo cartão, não aceita dinheiro. Muitos locais. Está cada vez mais comum. Que barato. E a gente comentou também como a gente transita, né? Nossa geração aqui, né? Transitou de um momento totalmente analógico. A gente tirou sarro aqui falando que a gente esperava uma semana para ver um filme revelado no aniversário e descobrir que as 36 poses não tinha 2 fotos que prestavam. Sim, o resto, agora ali em 1 segundo você já sabe. Aí apaga, bota um filtro, você tá, tô feia, tá mal iluminado, vai lá, mexe, que loucura, né? Sobre essa questão do controle financeiro, tal, nas viagens a gente tem um grupo de adolescentes, né, para Orlando todo ano. Há 35 anos a gente faz esse grupo e é muito legal ver o crescimento das crianças, dos adolescentes ali na faixa de 14, 15 anos, porque eles têm que lidar com o dinheiro deles na viagem. Não tem ali a mãe e o pai... Pra fazer a gestão. Exato, para falar, olha, vai ali e compra tal comida, pode comprar essa roupa, não pode. Eles têm ali o dinheirinho deles, que normalmente está num cartão, numa conta global hoje em dia, né? E ele tem ali o cartão de crédito e ele tem que fazer a administração daquele dinheiro para os 15 dias dele da viagem. A agência não é, isso aí é gestão da criança, individual, do adolescente. Antigamente a gente tinha uma coisa chamada tesouraria aqui, porque levavam o dinheiro físico. Então, para os adolescentes não perderem, porque era dinheiro soltando físico, aos poucos. E aos poucos. Então, peguei $200, assinava lá. Agora, como a maioria do dinheiro vai em conta global... Cada um tem a sua e os pais ficam vendo o extrato no celular deles, mas aquela administração ali do dinheiro eles têm que fazer. Então, é muito interessante que os pais comentam depois como uma viagem de férias de 15 dias, a criança foi de um jeito e voltou de outro, muito mais responsável até em relação ao dinheiro. Não é só a questão da viagem, da cultura que você agrega estando em outro lugar com outra cultura, mas também é um autocontrole, um controle financeiro, uma preparação para E não só financeiro, adulta, né? Mas em relação a tudo. Eu tenho que comer, senão eu vou passar mal, né? Então, ali o pai e a mãe tá falando, vamos parar para almoçar, tem que almoçar. Lá, eles têm que ter esse controle
sobre... Onde se inicia a autonomia Exatamente. deles, né? Então, é muito interessante como às vezes vai bem infantilizado assim e volta com uma outra cabeça. Você acha que hoje em dia é uma boa uma criança ter essa oportunidade de viajar e ter essa experiência, não só cultural, Sim, como também com certeza, aprendizado pra porque vida não, adulta? às vezes a gente fica com uma ideia que só tá indo só a passeio, mas é um aprendizado que fica ali Sempre tá com a entre mãe linhas, junto. exatamente, porque a pessoa é uma falsa ideia de liberdade, claro, porque tem os guias acompanhando e tudo, mas eles estão sozinhos, né? Não, assim, tem às vezes aquele adolescente super dependente que lá precisa se virar, não tem ninguém para fazer a sua mala. Imagina você no dia de ir embora, o seu filho de 13 anos, 14 anos, ter que fazer a própria mala dele para voltar para casa. Esse ano, por exemplo, a gente já tem pré-inscritos cerca de, acho que se não me engano, 108 pessoas. Para o ano que vem, a gente já chegou a levar 300. Mesmo que tenha muitos guias, não tem como os guias fazerem cada mala, tal, eles só orientam. Não então, esquecer nada, exato, administrar suas compras cuidar do da que mala. comprou, cuidar do dinheiro que está gastando. Eu lembrei da minha casa. Meu filho tem 11 e ele é super ativo, né? Só que ele é uma criança com a gente, com o pai, com a mãe, ele é uma criança. E eu ouvi da minha mãe, que ficou com ele um dia que eu fui sair com a minha esposa, o seguinte: olha, você não sabe o filho que você tem. Eu falei, já veio, bagunçou. Ele falou, ele cuida de tudo, ele sabe tudo. Só que quando a gente tá... Não faz É exatamente isso. Quando a gente tá próximo, pai e mãe, não porque faço a gente nada. se eu antecipa, vou ficar na verdade. colhidinho, vou ficar na minha. Muitas vezes a gente se antecipa no resolver os problemas dos nossos filhos e não deixa eles Não dá resolver. Isso, pra aí eles. eu descobri que eu cuidei bem, que a mãe cuidou bem. Porque a minha mãe... Recebi elogio, né? Minha mãe falou o seguinte, olha, ele sabe a hora que ele tem que dormir, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que tem que colocar, até comida pro gato. Exato. É lógico que eu cheguei lá, tinha uma montanha de comida, assim, exagerou na comida. Mas ele sabia exatamente o que tinha que fazer, né? E tem horários a cumprir, eles Exato. acordam no horário. Olha que então é uma uma criança mudança. na visão próxima, assim, é outra visão quando você solta, né? Às vezes a gente tem receio de soltar, mas é importante isso. Os meus 3 filhos fizeram viagem de 15 anos da Disney para Brown. Como é que foi o antes e depois? Você teve você sentiu isso? Sim, sim. Da mudança na perspectiva não só cultural, como assim, a responsabilidade? Mudou para você? Mudou muito. E, na verdade, eu tive toda essa preocupação. Vão esquecer tudo lá, né? Vão comprar coisas desnecessárias. Vai chegar no meio do percurso, eles vão me pedir dinheiro porque acabou tudo. E olha, administraram tudo direitinho, sabiam o que trazer de lembrancinha, sabe, assim, juntaram o dinheirinho, guardaram e falaram, não, vou levar uma lembrancinha para minha mãe, para minha avó, e compraram os presentes deles, vieram com uma maturidade diferente, sem contar essa experiência de um outro país, de uma outra língua, tudo isso, tinha a experiência dos amigos também, com quem eles compartilharam lá, fizeram amizades com outras pessoas, o pessoal do grupo, passaram as dificuldades, claro que sempre tem um dia que esquece alguma coisa, que não acorda muito bem, mas voltaram sendo mais independentes, com mais autonomia. Que legal, é importante para o crescimento das crianças. Exato. Agora eu quero jogar uma batata quente no seu colo. Nos 30 anos que você atua na escola, no colégio Ateneu Brasília, como é que você vê as crianças de 30 anos atrás e as crianças de hoje? Nos seguintes termos: cultura, responsabilidade e educação. Como é que você vê 30 para trás, quando você começou, como é que você via as crianças e como você vê hoje? O que mudou, não só nas crianças, como também na educação? Pensando que, em termos de cultura, é claro que hoje em dia eles têm muito mais conhecimento de tudo, né? As crianças falam de museu, falam de obras, eles têm acesso a tudo. E é esse acesso que a gente falou muito rápido, que você não precisa nem sair de casa. Você tem a tela te mostrando tudo isso. Antes de viajar, eles já sabem onde ele vai. Já sabem tudo. Aí evita um lugar e vai para outro, né? Você falou de cultura?
cultura, educação, e como é que eram essas crianças de 30 anos para cá? Lá atrás, como eles eram? Quais são as grandes mudanças que você viu durante esse transcorrer dos 30 anos? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala da educação, essa educação que vem de casa e tal, porque a gente tem que pensar que hoje em dia o jovem ele é muito questionador. E nem sempre questionar é falta de educação. É uma liberdade que eles adquiriram. Isso é importante. Antes eu via meu pai falar, é assim que tem que ser e pronto, acabou. Você acatava. Hoje eles já não respondem. Então, assim, eu sempre falo, o direito é seu, você tem essa liberdade de perguntar, de questionar, porém, você tem que saber como fazê-la, né? E isso vem de ambas as partes, tanto o adulto saber como questionar a criança e falar o porquê que não pode, é a tal da educação positiva hoje em dia, você tem que explicar o porquê, vamos se acalmar, vamos conversar, e o adolescente também, a mesma coisa. Muda-se muito, porque alguns não sabem administrar isso e acabam entrando na situação de ser um pouco mal educado, né? Você acha que hoje em dia, é mais fácil ou era mais fácil há 30 anos atrás trabalhar com educação? Batata quente de novo. Bem quente. Hoje é mais desafiador. Perfeito. Tá? Mais desafiador. Mas eu acho que esse desafio é que faz a gente se mover. Eu gosto de enfrentar dificuldades. Eu acho que você tem que ser parceira. Eu estou sempre no recreio, eu estou sempre nas excursões, eu estou sempre ali na bagunça também. Porque eu acho que se eu não for parceira nessa hora, eu não vou conseguir... E como empreendedora, é fundamental que você seja o termômetro do que está acontecendo, até para você trazer para dentro da equipe, ajustar as coisas, propor, né, mudanças, adequar para o momento oportuno, né? Você estava falando, Hugo, um negócio super interessante da escola, né? Do seu filho e você em casa você teve uma visão, né, não sua, mas da mãe, né? Da mãe. Era uma forma negativa dela ver a posição dele. Eu falei, calma, vamos pensar diferente. Ela tocou num ponto que eu lembro da minha história. Eu lembro da minha história, não sei se eu sou assim, todo mundo é assim. Eu lembro da minha história, às vezes, desde os 3 anos. Coisas que aconteceram e eu tinha essa força. Ela falou um negócio que faz muito sentido. Educação é uma coisa e respeito é outra. Às vezes as pessoas misturam tudo. Porque a diretora, antigamente, as pessoas tinham medo da diretora. É verdade. Sim. Nossa, ela não faz nada. Agora, se ela tem um relacionamento, querer ouvir, querer entender, às vezes a criança quer falar. Uhum. Né? Então, hoje, é desafiador porque você está sempre captando uma novidade para desenvolver. E antigamente existia tanta punição, porque tinha que seguir uma regra, que às vezes uma criança que poderia ser excelente para a sociedade deixou de ser pela punição que foi tanto criada. Na escola e em escola, casa Ela também, foi né? inibida, né? Ela não conseguiu colocar para fora aquilo que ela queria, porque sempre... Não, agora não pode, você não tem vez, né? E aí que vem o problema da geração para outra geração. A gente tem que tomar muito cuidado entre deixar algumas coisas no passado e não refletir no presente, porque não combina. Tem coisas que tem muito valor pra gente no passado e a gente quer colocar para a criança de hoje. Olha, eu vou coroar isso que você está dizendo com algo que eu li, que eu achei de uma profunda sabedoria, uma sabedoria assim, surreal. Não eduque os seus filhos como você foi educado. Porque os tempos são outros, os valores permanecem, o respeito permanece... Isso. O caráter permanece, porém o mundo é outro, mudou, as coisas são outras. Então, às vezes, da forma que você foi educado, de uma forma talvez mais rígida, não é a mesma forma que talvez uma criança mais questionadora, com acesso à informação, com a presença de uma diretora que antes era uma figura que você temia e agora está envolvida, como é o seu papel hoje, dentro ali, circulando. Eu acho que depende muito também da característica mesmo de cada adolescente, cada criança, porque
por exemplo, vocês todos têm mais de um filho. Eu tenho um mais velho que é uma pessoa que eu consigo conversar muito, tenho essa liberdade. O meu pai me criou assim, na verdade, com muita liberdade de conversar, de contar tudo mesmo, e eu faço igual com o meu filho mais velho. Eu já não acho que eu vou ter o mesmo jeito com o pequenininho, porque ele não é muito da conversa, você já percebe que é outra característica, então a gente também tem que se moldar com a característica de cada um. Uns têm mais conversa, outros você tem que ser mais firme, porque não tem... Por exemplo, o mais velho... Eu tô imaginando... tô vendo sair fumaça da cabeça da Érica. Imagina quantos desafios ela tá saindo fumaça. Cada um de um jeito, né? Tá passando na cabeça fulano de tal da quinta série. Porque com o meu mais velho é super legal isso. Ele, por exemplo, se ele não quer escovar o dente, eu não obrigo ele a escovar o dente. Eu explico o que vai acontecer se ele não escovar o dente. E ele entende e ele vai por vontade própria, porque ele não quer passar pelo problema de não escovar. Agora, eu já não acho... Claro, o pequenininho ainda tem 2 anos, a gente tem muito chão pela frente. Mas eu não acho que vai ser o mesmo jeito. Então, cada um também é de um jeito e a gente tem que se adaptar ali ensinar e educar também, considerando essas características pessoais de cada um, né? Pode concluir. Eu sempre costumo dizer que filho não vem com manual de instrução. Então, não vem. Exato. E você vai errar. A gente erra todo dia. Hoje mesmo eu já errei. Mas a gente erra na tentativa de fazer um acerto, não é? Né? E de um crescimento. Acho que não há problema algum, mesmo eu como diretora ou os pais, pedirem desculpa. Se você teve um erro, isso é muito importante. É difícil, porque a gente não é acostumado a pedir desculpas, né? Mas aparenta fraqueza, derrota, né? Aí a pessoa tá vendo. É o vencedor e o vencido. Mas é muito importante, porque você também mostra para a pessoa que você é humilde e que ela também tem que reconhecer as falhas dela. E eu acho isso muito difícil, realmente. Eu tenho 3 filhos em idades diferentes, e como eu criei o meu mais velho, minha filha mais velha, foi muito diferente do que eu criei o meu mais novo, que são 8 anos de diferença. 8 anos. Então, assim, mudou muita coisa, querendo ou não. Mudou a minha maturidade, eu fui mãe adolescente. Fui mãe com 19 anos, então mudou a minha maturidade. Você foi mudando, como você teve essa oportunidade, você já foi mudando a forma. Cada um que veio, você já foi aprimorando a forma de educar e até encontrando meios diferentes. Porque, como ela disse, cada filho é um. Mas eu acho que com o primeiro eu fui mais rígida. E acho que com o time eu já fui mais. E a gente percebe que é o medo de errar, né? É o medo de errar. O meu filho esses dias, o mais velho, ele é mais lento, mais calmo, mais bonzinho. O meu assim. Né? E um tem 12 e o outro tem 10. O de 10 é mais atirado. Ele quer vencer. E aí eu já falei pra ele, se tu perder, tu entende porque perdeu, né? Porque o meu problema do outro é porque perdeu. O outro já desiste porque o outro já quer vencer. Aí eu falo, meu Deus do céu, calma, vamos ter esse controle. Achar o meio termo aí. E aí eu percebo isso. O nosso medo de errar transborda pro próximo. Então, às vezes, o meu primeiro, poxa, eu não sabia como ser pai, eu sabia como ser filho. Era muito mais fácil. E aí aquilo, eu tenho que fazer dar certo, eu não posso errar em nada, parecia que estava colocando a criança em bolha. Aí essa criança fica frágil, porque a gente quer dar tudo para ela, não deixa nenhuma oportunidade, né? Exato. E aí o medo de errar faz o quê? A pessoa mentir. E aí ela vai para outros graus assim da dificuldade, que até trazer ele para ser uma pessoa mais ativa, menos introspectiva com a sociedade, ter mais coragem de errar para evoluir, porque o erro é super natural. Quem falar para mim que acerta tudo não é um hipócrita. Agora, quem também estiver errando sempre a mesma coisa, tem algo errado. Sim. Existe um bom senso. Errei por quê? Foi avaliado isso? Eu trago sempre a criança para frente. Esses dias, um exemplo comum de escola. O meu mais velho, a mãe falou assim para ele, eles moram longe de mim, tá? Eles moram no interior, eu moro aqui. Eu tô em contato com eles constante, vou e volto para
não perder Conviver. o feeling da convivência. E aí o mais velho falou assim, a mãe falou pro mais velho, você fez a lição? Tem alguma lição? Ele não tem nada. E na cabeça dele não tinha naquele momento. Aí depois ele percebeu que tinha, mas ficou com preguiça. Ele foi me contar depois. Aí no fim do dia a mãe foi dormir, ele foi lá e trancou a porta do quarto e começou a fazer. Ele se autopuniu. E ele tinha que acordar cedo. Tolo foi ele, né? Porque se ele tivesse falado a verdade no meio do caminho, a mãe tinha até ajudado pra resolver. Ela, por que essa porta tá trancada? Porque ela foi ver se tava tudo bem. Aí ele abriu com o caderninho. Já se lascou. Aí se sentiu mal e tal. Ela falou, você não vai no evento da escola que você queria tanto. Eu falei, calma aí. Ele já se autopuniu. É verdade. Né? Ele já se autopuniu. E esse evento da escola não vai ser bom pra ele? Pra evoluir outras coisas? Então não misture uma coisa com a outra. Eu tô me vendo em Isso é você, importante. porque Isso é difícil pensar. E na hora eu falei, não misture, deixa que eu vou falar com ele. Eu tô me vendo no papel do Hugo, porque eu às vezes brigo, mas às vezes eu dou uma apaziguada. Porque a mãe, nossa, ontem aconteceu. Cada um faz o papel Cada um uma faz o hora, papel né? uma hora. Eu não tirei a autoridade dela de falar com ele, mas eu falei assim, vem cá, deixa eu te falar. Tua mãe quase te tirou o teu evento, cara, e você queria muito ir, que é um museu de dinossauros e tal. Em São Paulo? E ele muito tá legal. doido pra ir. Eu falei, não, é um evento de conquista dele, não mistura. Agora a gente traz pra realidade, falar, valeu a pena ter mentido? Você ir dormir tarde e tal? Se você tivesse falado, a gente tinha contribuído com você. Verdade. Então não use a mentira como resultado. E hoje o ser humano tá com essa dificuldade. Ele tem tudo na frente dele, ele não precisa mais conquistar, ele é conquistado. Tanto que hoje os produtos comerciais, eu interajo constantemente com isso, o produto, na verdade, é o próprio ser humano, não é mais o produto em si. O produto que capta o ser humano. E aí a pessoa vai sendo colocada, né, que a gente chama até de leads quentes, leads frios, as pessoas viraram o próprio produto do produto. Então olha que doideira, os valores estão mudando. Inverteu. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não deixar de perder os princípios, que é a parte do respeito, cuidado com a educação, para a gente poder evoluir em conjunto, porque a gente está aprendendo também com os mais novos, e muito. Queria chamar, infelizmente, o encerramento desse nosso episódio e pedir as considerações finais aí da Caroline, da Agência de Viagens Brown. Por favor, deixa os seus contatos, telefone. Gente, manda as crianças viajar. Manda. Elas voltam outras crianças. É um super investimento. Isso mesmo. A gente vai ter, todo ano a gente tem esse grupo de adolescentes para Orlando, há 35 anos já. Para o ano que vem, a gente já tem mais de 100 pessoas pré-inscritas, as inscrições estão abertas. E ano que vem a gente também vai ter um grupo de adolescentes para Dubai. Só que um pouquinho mais velho, de 15 a 17. E Orlando é de 13 a 16, mais ou menos. Bacana. Então, eu convido aí todo mundo para curtir a nossa página. A agência fica Instagram, no Gonzaga. Fica no Gonzaga, na rua Luiz de Faria. Legal. Esse é meu telefone de contato. 13991041380 e o Instagram é @brauturismo. Isso aí. Legal. Então, muito só entrar em obrigado. contato com a gente. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, Andréia. Se você quiser ter uma educação financeira, inclusive, já de pequenininho, no Colégio Ateneu Brasília, como é o contato, como é que faz? Tem as matrículas para o ano que vem já estão abertas? Isso aí. A gente acabou agora o período de rematrículas, né? A gente já está com mais de 80% dos alunos de 2025 matriculados já para 2026 e agora a gente entrou com o projeto das matrículas novas. Então, vamos lá, vamos conhecer nossos projetos, nossa educação. Qual é o diferencial diante de outras instituições de ensino em Santos? Qual é o diferencial que você diria assim, nosso diferencial é esse? O nosso diferencial, além dos 30 anos de tradição. Além mais de 30 dos 60 anos de educação, e eu mais de 30 anos lá como mantenedora e diretora, a gente tem um diferencial de acolhimento. Legal. E é assim, o legal da escola é que os pais que estudaram, eles voltam e os filhos estudam. Sensacional isso. Então, hoje a gente tem, acho que mais de 20% dos nossos alunos
os pais foram alunos. Você está vendo a nova outra geração que entrando. legal. Isso é um motivo de extremo orgulho, hein? Muito orgulho. Porque você plantou uma semente que ela germinou e o fruto está ali. Exatamente. Muito bacana, parabéns, isso é muito legal. Tá aí, são 2 unidades em Santos, uma na Alfredo Albertini 236 no Marapé, cujo telefone é 13-3239-7892, e a segunda unidade na Senador Pinheiro Machado, no canal 1, número 802, telefone 3225-1849. O site é www.ateneubrasilia.com.br e o Instagram é @Colégio Ateneu Brasília. Isso mesmo. Muito obrigado. Estamos aguardando muito todos obrigado vocês por lá. cuidar da educação dos pequenos aí. Hugo, me fala aí para as crianças, os jovens que querem empreender, o que a Demicon oferece, qual produto a gente poderia... A Demicon ela tem um propósito, né? Apesar dela ser a pioneira no crédito de imóveis para alavancagem patrimonial, para conquistar o seu imóvel, ela abrangiu de uma forma totalmente diferente do mercado, desde bancos, né, a administradoras. Hoje todo mundo fala de finanças, todo mundo é necessário, é uma parte da vida, né? E hoje a gente atua como consultoria financeira e estratégico, porque a gente personaliza o atendimento. Então, por mais que eu tenha um produto ali que ele vai fazer um processo de alavancagem, ele vai guardar um dinheiro para conquistar o seu objetivo, inclusive temos carta de crédito de serviços para atender uma viagem, uma conquista que ele queira fazer para o filho, um propósito, ou o próprio filho, a partir de 16 anos, ele já consegue guardar em cima de um crédito. Então, se você acha que a viagem é algo assim, que vai demandar uma grana, você pode fazer um consórcio de viagem. Com certeza. Imagina daqui um ano a pessoa tem um projeto, ou 2 anos, e ele tem já um recurso ali para esse objetivo, ele não está conseguindo, está acontecendo um monte de impossibilidade de conquistar isso, ou para o meu filho, ou ao próprio filho querendo fazer. O consórcio é uma ferramenta. O consórcio ele é uma ferramenta e até 20 mil de saldo devedor do crédito não precisa nem de garantia, porque o consórcio, na verdade, ele foi feito para conquistar algo. E quando você libera um crédito, precisa de um bem para proteger aquela dívida enquanto você não quitou. Só que na de serviços, a Demicon ela criou uma facilidade de até 20 mil de saldo devedor por CPF, ele pode adquirir uma conquista de uma viagem, por exemplo. Legal, bacana. Está aí na tela a Demicon, consórcio em investimento, unidade Santos, telefone 13988064774 e a rede social @ademiconsantos. Então, se você quer dar uma viagem para o seu filho, para ele ter esse crescimento cultural e essa evolução aí, pense aí numa viagem com a Demicon. Já estou querendo. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer tê-los, uma conversa super descontraída. E você que está nos assistindo aí, clica no gostei, manda esse material para um pai, um amigo, tá? E siga a gente nas redes sociais, que é muito importante aí a sua audiência. Muito obrigado e estamos aí em breve com mais um episódio do podcast Muretas. Obrigado pela sua audiência e obrigado nossos convidados. Obrigada pela oportunidade, Thiago. Até logo.